estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Tá Tirando, né? É o 7º episódio e hoje nós temos aqui um convidado mais que especial. Uma honra recebê-lo aqui, né? Professor Rogival Matos, sensei, nosso sensei de judô, né? Sensei, uma honra recebê-lo aqui, né? A gente vai bater um papo informal aqui, como é o nosso podcast. Já era para a gente ter gravado há um tempo, mas diante dos compromissos e contratempos, a gente acabou adiando um pouco. Então, a primeira coisa que eu quero falar ao sensei, seja bem-vindo, muito obrigado, né? Passo a palavra para a Marcela também e daqui a pouco já vou fazer a minha primeira pergunta, ok? Muito obrigada pela presença, vai ser um bate-papo bem produtivo e vamos lá. Exatamente, eu ia até pegar o meu kimono, eu queria fazer esse podcast com kimono, mas a ideia veio agora, então, não, entendeu? Não dá tempo para parar e tal, mas uma honra recebê-lo. De imediato, professor, queria que contasse um pouco a sua história no judô, né? Eu conheço, o pessoal normalmente que está ligado à luta, ao judô conhece, mas para os nossos convidados, nossos espectadores, né? Seria interessante a gente começar assim, uma honra, viu? Então, pessoal, primeiro eu agradecer essa oportunidade maravilhosa, né? Você, Marcela, nosso menino lá, Cauê, né? Cauê. Tá, então, falar sobre judô para mim é sempre uma alegria enorme, né? É uma honra falar daquilo que foi criado para o benefício da humanidade, né? Exato. Eu estar presente aqui com vocês, sabendo do seu trabalho, a sua dedicação ao esporte, né? Que nós temos todas as modalidades esportivas são benéficas ao ser humano, né? Uhum. E esse trabalho de vocês é grandioso, né? Então eu espero participar de forma positiva. Sem dúvida, aqui sem junto dúvida. Aqui. Será? A honra é nossa aqui, né? Até aproveitando o parênteses, eu já falei em outros episódios, né? O judô, que é uma das artes mães do Krav Maga. Uhum. É o que eu costumo falar. Krav Maga sem judô, ele está incompleto, né? Então, assim, pra gente, nós aqui do Krav Maga, uma honra estar aqui com o sensei hoje. E de imediato gostaria que o sensei falasse a respeito da sua história no judô, né? E aí a gente segue aqui o nosso bate-papo. Sim. Bom, eu comecei o judô, na realidade, com 12 anos de idade, né? Na década de 80. Sim. Então, eu treinei por média 5, 6 anos, né? E me afastei um pouco. E voltei no ano 2000. Então, eu era faixa verde, né? Aí continuei. Só que quando eu voltei para o judô, eu voltei para um estudo mais aprofundado. Na época que a gente treinava, quando criança, era mais para lutar, disputar campeonato, ser valorizado pelas pessoas porque você luta alguma coisa, uma arte marcial. Quando eu voltei para o judô, já na fase adulta, eu comecei a entender filosofia, estudar a filosofia, conhecer o judô na sua pureza de alma, né? Desde ali o nascimento de Jigoro Kano, quem foi ele, por que ele buscou o judô, o que ele transformou no judô. Então, hoje é o meu estudo profundo e, tecnicamente, isso me ajudou fisicamente. Agora, a parte filosófica do judô, eu acho que conduz a minha vida. Né? Então, eu treinei profundamente, fui lutador por um bom tempo também. Eu tenho a honra de falar que fui campeão regional, né, dos jogos regionais, quer dizer, pela equipe de Guaratinguetá. Olha que bacana. Pela equipe em 2012. Né? Eu e os nossos grandes amigos aí, que com certeza vão assistir essa live. Então, tive vários títulos de modelo regional, né? E mudei de categoria algumas vezes também, tive oportunidade de treinar com pessoas de gabarito, né? Pessoas que realmente conhecem. Estudei aqui em Guaratinguetá com vários professores, tive a oportunidade de treinar muito na capital também, conhecer. E hoje sou faixa preta 3º dan, né? E tenho também uma graduação na arbitragem, né? Eu sou árbitro de judô de nível aspirante internacional, que é o grau de arbitragem maior a nível nacional. Né? A gente ouviu alguns posts do sensei mesmo em relação à arbitragem, muito legal. Sim, muito legal. Então, eu faço algumas palestras também, algumas aulas, né? De arbitragem para ajudar os atletas a se conduzirem melhor
nas suas condições de luta, né? Sim, excelente, excelente. E bacana, né? Até aproveitando um gancho aí em relação ao judô, né? Gostaria de falar um pouco, né? Que o Sensei falasse também, a Marcela fica à vontade para fazer alguma pergunta, né? Mas o poder transformador do judô e das lutas em geral, né? Sim. Então, o esporte, né, ele já é um agente de transformação potencial. Né? Esporte em geral, qualquer modalidade esportiva, eu sou um grande apreciador, né, das modalidades, apoiador também de todas as modalidades, principalmente aqui em Guaratinguetá, que nós temos excelentes profissionais em todas as áreas esportivas, todas as modalidades áreas esportivas. E essa transformação, ela vem de dentro para fora, né? E a criança, ela se disciplina melhor, ela entende Sim. o seu comportamento com a família, o seu comportamento na escola, ela começa a enxergar valores já futuros. Então, eu acho que o esporte trabalha, como o judô a gente fala, é mente, corpo e espírito, né? Quando a gente fala espírito no judô, a gente não fala exatamente de alma, a gente fala de sentimento. O que o sentimento causa em você, o que o sentimento, através das suas palavras, causa nas pessoas, né? A resposta. Então, o cuidado que a gente deve ter, a gente aprendeu ao longo do tempo como cuidar das pessoas. O judô, como foi criado para cuidar do ser humano, para formar o ser humano, então a gente tem um cuidado muito grande em ensinar a parte espiritual no judô, para que as pessoas se conduzam, né, a criançada, os adolescentes, principalmente a época que a gente vive, né? Sim. Os adolescentes precisam de uma condução melhor espiritual para que tenham um futuro, né, sem e tenha problemas ali de ordem que pode atrapalhar a sua condição de vida, vamos dizer assim. Sim, sim. É a transformação mesmo, é o trabalho completo, né? Físico, mental, psicológico, né? Sim. Trabalha com a autoestima, né? Então, realmente, é inquestionável isso, é transformador, né? E fundamental ainda mais na época, né? Na nossa época, o que a gente tem visto aí, em termos de sociedade mesmo, Sim. né? E é isso, Marcela, fica à vontade também. Eu sempre tenho curiosidade de saber sobre as mulheres, a procura de mulheres pelo judô, como que é isso? Antigamente a gente tinha o problema da mulher não fazer arte marcial, que era coisa de homem, né? Exatamente. Entendeu? Eu sempre contra isso, desde a época. Não, mulher, eu acho que dentro da qualidade de ser humano nós somos iguais, né? Tem que haver o respeito entre um ou outro, né? O homem, provedor, protetor, se continua, acho que isso deve se continuar, né? Deve ser eterno isso. Agora, a mulher ela tem o seu tempo, a mulher tem o seu espaço, ela tem que ser respeitada por isso. E por que não a mulher ser uma atleta marcial? Hoje a gente tem a prova aí com as nossas atletas do judô entre. Eu sou fã de assistir qualquer modalidade esportiva feminina, porque a mulher é muito mais dedicada que o homem. Né? O esporte em si, ele disciplina as pessoas. A criança, a gente vê que ela começa a enxergar a necessidade da disciplina. Então isso é bom para a condição humana, né? Agora a mulher, eu acho que a gente até brinca às vezes, mas a mulher, ela se dedica mais, né? Quando ela pega, ela vai, ela aprofunda. O homem é meio, às vezes, nem tanto, né? Mas a mulher, a mulher é um ser, eu digo que a mulher é um ser especial, né? Deus escolheu a mulher para tudo, né? Sem ela a gente não existiria, né? Então, a mulher é um ser especial. E ela é muito mais forte que o homem, se você for analisar. Eu gosto de analisar as coisas de uma forma ampla. Se você for analisar de uma forma ampla, a mulher é muito mais forte que o homem. Ela aguenta muito mais barreiras, né? Entendeu? E no esporte, a mulher, ela brilhanta qualquer modalidade. Desculpa até perco nas palavras, porque são muitas. Agora, eu apoio intensivamente o que eu puder fazer no judô feminino, em qualquer outra modalidade feminina, eu apoio
E tô ali e brigo por isso também, Sim, se for necessário. Legal. E assim, até aproveitando, né, o que o Sensei falou, no Krav Maga a gente tem a equipe feminina também, treina, na verdade, a turma é mista, elas treinam com os homens, mas essa questão da dedicação, de fato, concordo com o Sensei. Até a gente teve um entrevistado no episódio anterior, o Luiz Gonzaga, Sim. que ele é instrutor de tiro, né? Viaja o país inteiro e tal. E ele falou, no tiro, é uma outra modalidade e tal, mas que as mulheres têm um desempenho, lógico, inicial, melhor do que o dos homens. Ele falou, a mulher atirando, ela é muito mais, em termos de resultado, mais eficaz, né, do que o próprio homem. Ele falou isso aqui. Tem um potencial maior. Sim, controle, né, a certa delicadeza na hora de pressionar o gatilho. É um negócio mais equilibrado, digamos assim, né? Então, a parte técnica, falando em arte marcial, Sim. a mulher ela sabe que o poder físico dela é menor do que o homem, isso é genético. Não tem como, né? é. Por isso, eu acho que ela encontra o caminho de ser melhor tecnicamente. Tecnicamente, excelente. Tecnicamente. Sim. Porque ela não, o homem, de uma forma geral, sempre necessita da sua musculatura. Sim. A mulher também, mas nem tanto. Ela Sim. é mais técnica. Ela, quando aprofunda tecnicamente, toma cuidado, meu amigo, Exato. que ela vai te jogar. E falando em judô, né, ou Krav Maga, defesa pessoal, né, a gente sempre mostra, os treinamentos, né, diários indicam isso. A técnica, ela vai fazer a diferença. A força está sempre em segundo plano. Se você tiver a técnica, a mulher mesmo com um biotipo menos avantajado, digamos assim, mas ela sabendo a técnica, ela resolve situações, ou no judô ela tem um desempenho bom, né? Treinei com várias judocas, né? Até judocas do Sensei mesmo, né? Sim. Treinei com a Larissa e tal, por exemplo. Um abraço, Larissa. Fora de série. É fora de série. Fora de série. Então, e a dedicação é tudo, né? Sim. O esporte, tecnicamente, ele só é atingido através de treinamento. Sim. Então, eu falo muito, pessoal, a diferença, não existe um esporte melhor do que o outro. Dentro da arte marcial, não existe uma arte marcial melhor ou mais forte. Não, todas são iguais. Sim. Porque as artes marciais são estudos científicos, né? Sim. Não é um estudo qualquer. Jigoro Kano, por exemplo, que criou o judô, foi um estudo minucioso, científico, né? Sim. Só que ele chegou também à conclusão, nós temos dentro da filosofia do judô o Seiryoku Zenryo, que é o princípio da máxima eficiência. Sim. Então, tudo que você trabalha ao longo do tempo, você fica eficiente lá na frente. Exato. Se for um treinamento pequeno, você não vai ficar eficiente nunca, né? Mas quando eu falo judô também para a vida humana, é porque esse treinamento de Jigoro Kano chegou à conclusão que não é apenas fisicamente, né? O judô, ele desenvolve o homem como pessoa, como ser humano. Exato. Os atos que você vive ao longo do teu tempo, você vai ficar eficiente naquilo. Se você conduzir uma vida com uma pessoa boa, você vai ser bom lá na frente. Sim. Estudioso, patriota, dedicado com a família, ao trabalho, respeito mútuo, né? Aprender a se colocar no lugar das pessoas. Lá na frente você vai ser um ser humano exemplar. Ao contrário, também o Seiryoku vai atingir as pessoas que seguem um caminho ruim, porque quando ela estiver na fase adulta, ela vai sentir muita dificuldade de socializar, de estar junto, porque ela aprendeu ao longo do tempo coisas erradas, ela vai ficar eficiente nisso, infelizmente. Por isso a condução do judô, a gente indica o judô para criança a partir de 4 anos, né? A gente, né, Isso que eu ia perguntar. a de Unesco, 4. né, tem uma matéria da Unesco, já antiga, que indica o judô para criança a partir dos 4 anos, dos 4 aos 21 anos de idade. Por causa de todos os valores que o judô tem para a evolução do ser humano. Da evolução. O judô, Jigoro Kano criou o judô, separou em 3 partes. Ele fala que o judô inicial, né, que é os kata. Daí a gente fala, mas kata de judô aquelas apresentações. Não, aquilo também é kata.
Mas o kata é a forma. Então, tudo que você aprende no judô é kata. Desde das formas de rolamentos, de quedas, dos ukemis, né? Que é a proteção do corpo. Isso é um kata. Forma de pegar, forma de caminhar, de andar, de se movimentar na técnica, passo a passo de cada técnica, tudo isso é kata. Né? Aí depois ele fala em randori, né? O randori é o treinamento de luta que você faz dentro da academia. Então, esse randori você faz para você exercitar aquelas técnicas, aqueles kata que você aprendeu. Aí depois tem o shiai, né? Que é as competições, que você vai lá provar aquilo que você aprendeu. Você vai se colocar em prova aquilo que você aprendeu. Então a gente falou judô, já entrei um pouco na parte do judô intermediário, né? Sim. Que é essa parte do desenvolvimento de tudo aquilo que você aprendeu no princípio, foi desenvolvendo, aí que entra a questão do duradouro, das lutas e tal. Então esse é o judô intermediário. Agora, tem a última parte do judô que eu acho que eu tento conduzi-la já há algum tempo e eu acho que estou aprendendo a fazer isso, que é o judô superior, que é o judô para benefício da humanidade. Esses eram os objetivos do Jigoro Kano. Porque o Jigoro Kano ele diz, ele nasceu ali na era Meiji, né, o Japão já início de transformação, né, e ele diz que a entrada do Ocidente no Japão mudou totalmente a cultura japonesa. Não totalmente, a cultura continua. Eu digo mais a evolução do Japão em termos tecnológicos, etc. E hoje a potência japonesa a gente conhece, né? Então ele acha que o Ocidente contribuiu muito, já naquela época contribuía. Ele diz que o judô era um presente para o mundo. Um presente para o mundo. Então o judô foi criado como estilo de vida. A luta faz parte, porque desde o princípio do homem ele luta, né? Entendeu? Aí depois foi transformado. Então o judô é um estilo de vida que se transformou em esporte, né? Ao longo do tempo. Hoje é olímpico, é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas no Brasil, é o judô ainda. Temos agora, semana que vem gente. Temos agora essa semana já o judô nas Olimpíadas, né? Sim. Temos nossos atletas veteranos lá ainda, Rafael Silva. Tô ansioso. Sim, tem uns atletas novos aí convocados também, que estão fazendo um excelente papel aí no judô brasileiro. Eu acho que nós vamos ter medalhas aí, se Deus quiser, e vamos torcer para isso. Bacana, Né? sim. Entendeu? Então, o judô, ele transformou minha vida. Eu, apesar de eu ter uma profissão paralela, né? Até peço. Pode falar, Sim, então, eu sou arquiteto urbanista. Antes de arquiteto urbanista, eu tenho também o técnico, né, em engenharia, que é o técnico em edificações. Sim. Que eu trabalhei muito tempo na área da construção civil. Então, aí eu me formei técnico em engenharia, né? Depois, logo em seguida, já fiz arquitetura e urbanismo. E também pós-graduação em docência do ensino superior, porque eu sou pós-graduado em docência, porque eu gosto muito de ensinar. Sim. E o judô foi caminhando paralela à minha vida e acabou superando, né? Acabou ficando... Passou todo mundo. E a minha dedicação hoje ao judô é muito maior. E tenho também, eu faço assim um paralelo, porque a arquitetura e o urbanismo ela foi criada para o bem-estar, qualidade de vida do ser humano, né? E o judô foi criado para cuidar do ser humano de dentro para fora. Então, até tudo que acontece na minha vida é conduzido por esse caminho. Eu agradeço muito a Deus que isso me beneficia bastante e me ajuda a beneficiar as pessoas. É um trabalho fora de série. Sim. Já aproveitando esse gancho, né, em relação aos projetos de judô em Guaratinguetá, os locais, né, que o sensei dá aula, as datas, né, os dias e os locais, fala um pouquinho pra gente, até, inclusive, sensei, já abrindo já um parênteses aqui, vou buscar minha faixa roxa. Preciso voltar a treinar firme. Vamos estudar, que tem que chega lá assim. Faremos isso. Tá, então, eu sou fundador da Kihon Kodokan Judô, né, em Guaratinguetá, entidade federada.
E tenho também outros projetos, só que devido a esse ano a lei, a condição política, né? Sim. Que eu sou pré-candidato a vereador, né? Então, os projetos ligados ao poder público eu tive que me afastar para cumprir a desincompatibilização, né? Certo. São vários projetos que, se Deus quiser, agora passando essa época, eu retorno aos projetos. São muitos alunos. Sim, Mas aqui Rom continua, né? Os trabalhos continuam. E eu tenho terças e quintas, né? Depois o meu contato aí pode se você passar, Sim, né? a gente passa. E a gente faz um trabalho aí de criança de 4 anos em diante, né? Um trabalho infantil, um trabalho de adolescente também e adulto. Eu tenho o meu aluno mais velho, tem 62 anos. Né? Olha! Eu tenho uma turminha adulta também, porque o judô não precisa ser estudado para ser campeão olímpico. Né? Alguns são e alguns não. Agora, as pessoas que começam o judô também mais velhos, pode ter um trabalho de judô dentro da sua filosofia, e aprender a ensinar. Né? A maioria, se você for buscar na história, a maioria dos formadores de campeões não são campeões. É verdade. Não são campeões. Então, é por isso que eu falo muito na valorização profissional. Sim. Do esporte que a gente tem aqui em Guaratinguetá, das modalidades. Porque quando você vê um atleta subindo ao pódio, nossa, lindo o trabalho que ele fez, o caminho que ele tomou para chegar lá é muito grande, muito lindo, muito árduo. Só que tem uma pessoa do lado dele, não foi sozinho. O Que profissional é fundamental, Sim, essencial. Sim. Professor, no Japão é o único profissional que não precisa se curvar para o imperador. Sim, exatamente. Porque o imperador fala, sem professor não tem imperador. Exato. Então, o professor, por isso que eu gosto muito de ser chamado professor, amo, né? Quando começaram a me chamar, eu gostei da ideia, fica assim. Sim. Porque professor é a profissão que ensina todas as outras. A gente precisa valorizar isso. Então, os profissionais paralelo aos atletas têm que ser vistos. Né? Tem que mostrar o trabalho deles, tem que ser valorizado isso aí. Porque é noite sem dormir, se vira com as coisas, deixa coisa particular para poder trabalhar naquilo. Às vezes deixa até um pouco de lado uma coisa errada, mas deixa até um pouco de lado a família, né? Sim. Aí toda uma preparação, lá, uma aula. já põe a família. Ou pega a família, já coloca no meio. Já vai todo mundo. É uma boa saída. Porque senão acaba, porque o esporte ele te rouba o coração. Sim. Ele te rouba o coração. Mas ele é benéfico, tanto para o atleta quanto para o professor. O professor, por mais que ele tenta... Não, hoje eu não vou, não adianta. Vai na cabeça dele, vai junto com ele. Então, o professor, nós temos tudo aqui em Guaratinguetá. Eu acho que nós temos quase 30 modalidades esportivas aqui dentro de Guaratinguetá ativas. Entendeu? Não dá para falar todas aqui, mas basquete, vôlei, futebol, o judô, krav maga, jiu-jitsu, taekwondo, aikido, nós temos tudo. Todas as modalidades, handebol, nós temos uma equipe maravilhosa. Então, todo esporte de bola a gente tem aqui. Temos a capoeira, esporte maravilhoso, né? Verdade. Certo? Então, nós temos, em termos de arte marcial, nós somos ricos. Em termos de atividade de bola, de esporte de bola, nós somos maravilhosos. E não só isso. A gente tem também as atividades de dança, que eu vejo a criançada, às vezes eu vou em algum lugar assistir aqueles rapazes, como que o cara consegue fazer aquilo lá? Então é uma dedicação maravilhosa, o cara consegue se retorcer daquilo. E a juventude gosta, vai junto, se afasta das ruas. Então é maravilhoso. Nós temos o esporte da ginástica. Nós temos a GR, que a ginástica rítmica, ela é campeões com títulos internacionais. Temos a ginástica artística. Nós temos tudo. Então, eu gosto de falar muito na realidade esportiva de Guará, que Guará é minha cidade, aqui que eu nasci, aqui que eu fui criado. Aqui é a minha mãezinha lá de 80, vai fazer 80 anos esse ano, ama, né?
Então, eu acho que a gente tem que valorizar mais aquilo que é nosso. Sim. Né? A gente não precisa ficar buscando fora aquilo que a gente já tem. Exato. Tá? Tudo aqui E já é. tudo aqui. Não, aí pode ter uma ajuda externa? Pode. Tudo que for agregar valor, a gente pode, não tenha dúvida disso, entendeu? Mas os nossos profissionais, a gente precisa olhar mais para eles. Me coloco no meio deles, coloco vocês, né? Investir mais em apoio, né? Eu acho que para tem tudo para isso, né? Então, por isso que o pessoal pergunta, né? Poxa, você é um professor de judô e tal, e agora me falaram que você vai entrar na política também, né? Aí eu falei, nunca eu vou entrar na política, a política foi conduzindo a isso. Sim. Eu falo, acho que na condição do programa, que eu não sei nem se a gente já falou da pré-candidatura ou não, eu me perdi. Não, pode Fique à entrar. vontade. Então, eu sou pré-candidato a vereador, né? Eu já aprovado em convenção partidária, né? E eu fui convidado a ser pré-candidato. Então, eu acho que foi conduzindo, porque aí eu fico imaginando as coisas da minha vida. A arquitetura entrou na minha vida porque eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de qualidade de vida, né? A arquitetura não é só ligada a casas, paisagem, não. Tem É o o bem-estar, urbanismo. sim. Não, e tem o urbanismo, que Sim, cuida da sim. cidade. Da cidade. Né? Cuida da cidade, da manutenção e etc. Aí o judô é o caminho da vida, né? O ju quer dizer o suave, que é harmonia, bem-estar, benfeitoria, etc. E o do é o caminho. O caminho o caminho que você vai conduzir, o caminho reto, o caminho correto, né? E eu ensino muito para a criançada o caminho do bem, a diferença do caminho do bem e do caminho do bom, né? Porque o caminho do bem, você vai chegar um lugar maravilhoso, né? Agora, o bom é só aquele momentozinho ali e depois o resto é problema. Exato. Então, É isso mesmo. tem que ensinar essa diferença, né? Então, aí, falando de caminho, aí entra vereância, né? Que é o vereador. O vereador é o representante da população. Aí, se você for buscar na origem da palavra, vereança significa caminho. Sim. Caminho também. Olha o caminho de novo, a condição do caminho para mim. Buscar um caminho, ter oportunidade de trabalhar pelo município, ter oportunidade de representar a população, o anseio de cada um, o que é comum, o que é específico, o que eu penso pelo esporte, eu penso também pela cidade em termos geral, em termos de cultura, em termos de educação. O esporte já está embutido em tudo, porque o esporte tem que estar em tudo, né? O esporte ele ajuda em tudo, né? Então, eu falo também, eu falo muito, pessoal, pô, você tem uma maneira de falar diferente. Não, eu tenho uma maneira de falar, eu falo o que eu penso, eu gosto de ser livre, eu falo de coração aberto, eu gosto de ser o máximo autêntico que eu puder. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo, eu sofri também, eu como poeira, como todo mundo come, eu sou uma pessoa ativa dentro da cidade como munícipe, igual. Eu sou parte daquilo que eu pretendo um dia representar. Certo? Eu falo assim, poxa, a pessoa para ter um bem-estar, uma qualidade de transporte, a gente fala conforto. Aqui. Para ter conforto, eu preciso de um carro de luxo? Não preciso de um carro de luxo. Eu vou ter a pessoa vai ter um carro de luxo se ao longo do tempo ela for conseguir se beneficiar pelo trabalho, o estudo, e um dia você vai alcançar esse luxo. Sim. Mas o conforto, por exemplo, falando em veículo, se você tiver um pavimento bom, você com o seu carro simples, você também tem conforto. Então, está aí uma coisa que o vereador pode, dentro da sua atribuição como vereador, pode trabalhar tentando levar ao executivo as necessidades, tal, então fazer seus pedidos, trabalhar dentro da sua atribuição com as leis que regem o município, né, a sua fiscalização, certo? Ter um bom relacionamento, que eu acho que mandando pedrada
dando pedrada nos outros, a gente não consegue benefício em nada. É. Acho que tem que ter um relacionamento bom com todos, né? Sim. A fiscalização é necessária, porque precisa para a condução das coisas, né? Tem que ter. As leis, verificar se as leis estão sendo cumpridas corretamente e tal. E quando tem uma fiscalização, a pessoa se conduz melhor, né? Sim, sim. Então, eu acho que eu tenho capacidade de contribuir com isso, né? Tanto a minha formação acadêmica, minha formação esportiva, que é o meu potencial como pessoa, como ser humano do bem, né? Sou conservador. Eu acho que o que a gente aprendeu com os nossos pais, esses valores não podem ser perdidos, né? A gente precisa batalhar por isso. E é uma condição que Deus dá para a gente, né? Você se defender, né? Eu acho que o vereador tem um papel fundamental dentro do município, de levar a palavra para a população, de estar ali diariamente conversando, conhecendo o anseio de cada um, para poder levar adiante e tentar beneficiar de alguma forma nós, né? Nós somos população, nós, né? Então, eu gosto de falar muito do esporte, o qual eu amo, né? Apesar de ser um profissional também da construção civil, no urbanismo e tal. A gente precisa de dar condições às pessoas trabalhar. Eu acho que tudo isso pode ser trabalhado através de como estão sendo executadas as leis, nossa, que proposta eu posso fazer, como que a gente pode buscar lá com os profissionais. O específico a gente nunca sabe, a gente sabe os comuns. Sim. Então, o que é comum a gente já naturalmente vai conduzindo. Mas conhecer lá o problema de cada um, vai lá conversar com o profissional, conversar com o professor dessa modalidade, da outra modalidade, assim, e conversando e entendendo, se o recurso não dá no município, vamos ver até onde o vereador pode ir para buscar isso, né? Com parcerias, com tudo mais. Eu acho que eu tenho vontade de trabalhar, continuar trabalhando mais em prol do anseio da população. Né? E eu acompanho, né, nas redes sociais, né, do Sensei e tal, esse trabalho em loco, né? Vai a determinado bairro. Eu acho isso muito legal. E é algo assim, se a gente parar para analisar, é algo diferenciado mesmo. Sim. Né? Porque, por exemplo, qualquer outro pré-candidato, sem mencionar ninguém, né? Está indo no local, está conhecendo aquele problema do bairro ou daquela comunidade, isso é fundamental. Sim. Estar lá, né? Exato, estar lá, o trabalho em loco, né? E eu acho isso bem bacana, eu tenho acompanhado no Instagram do Sensei, isso é bem legal. Muito legal. Parabéns. Então, conhecer o problema e levar ao responsável para que aquilo seja feito. Não precisa ser em um formato de reclamação, não, pelo contrário, porque você vai lá, encontra o problema, a demanda, né? Leva para o poder público e faz uma solicitação, um ofício, ou às vezes, se for possível, de forma verbal, né? Ou uma mensagem, alguma coisa. Eu costumo fazer o ofício mesmo, né? O protocolo eu fiz na prefeitura. Com a graça de Deus, a maioria dos meus pedidos foram atendidos. Não tem pedidos sendo atendidos ainda, que a gente sabe que não é tudo de imediato, né? Tem que ter paciência, tem que saber esperar e ter um bom relacionamento, que são atendidos. Se nós temos uma condição política em Guaratinguetá em condições, né? Capacitada para isso. Então, a gente tem que agregar valores, a gente tem que ajudar que isso se conduza bem, né? E não trabalhar de uma forma que pode atrapalhar, não sei, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Ir lá, apresentar o problema, pedir com humildade, poxa, lá, ajuda a gente lá, porque o bairro está ruim, não dá dando para andar de carro mais, cai no buraco ali, certo? Aí, prontamente sou atendido, graças a Deus. Então, eu tenho que agradecer muito. E eu fico feliz, né, de ver alguns bairros aí que não tinha nada, hoje em dia estão sendo pavimentados. E como até
saber que no meio de tudo isso tem alguns pedidos meus, né? Então, eu acho, fico muito grato a Deus por isso. Né? Então, a gente fala, eu, por exemplo, falo muito do Bom Jardim, do Parque das Garças, aquela região, porque eu sou morador de lá, né? Entendeu? Aí, mas agora já a infraestrutura está chegando lá, aconteceu alguns problemas, né? Que eu acho que, infelizmente, a condição política sempre acontece. Mas a gente tem que saber também que um vereador, todas as suas ações têm que ser em benefício à população. Porque o trabalho primordial do vereador é representar a população. Então, nenhuma ação de um vereador, de um grupo de vereadores, nenhuma ação pode ser em detrimento da população. Independente de qualquer problema que haja entre os poderes, nenhuma ação pode ser em detrimento da população. Precisa observar isso. Então, essa está aí a minha vontade de um dia, né, ser representante do povo. Se for minha missão, Deus vai me colocar. Se não for, a gente vai aceitar do mesmo jeito, né? Mas a gente sabe que tudo que é seu vai chegar em você de alguma forma. Desde que você caminhe honestamente, não precisa prejudicar ninguém para crescer. Muito pelo contrário. Traga as pessoas junto com você. Eu apoio tudo, só não apoio coisa errada. Você não apoia mesmo. Você não apoia mesmo. Não adianta falar coisa errada, porque eu não vou apoiar. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Ou é certo ou é errado. E a gente vê, né? A gente que acompanha o Sensei aí, mesmo antes de pré-candidatura, conforme ele mesmo falou, já trabalha dessa forma, através de ofícios, né? Sim. Então, isso é bem bacana, isso é bem legal. Marcela? Tendo em vista, né, toda essa preocupação, né, que você colocou com relação à cidade, né, sobre eventos, né, o que você tem para falar para a gente? Sim, então a gente também temos alguns festivais que a gente faz interno, dentro da própria academia, né? A gente faz alguns encontros com amigos, treinamentos finais de semana, né? E temos a Taça Guaratinguetá, que esse ano eu estive à frente. Já venho ajudando nessa taça há alguns anos, mas esse ano... Sim, então, mas esse ano eu conduzi ela à frente mesmo, né? Com o apoio do nosso querido Calazans Camargo, né? E também da Secretaria de Esporte. Então, a Delegacia Regional se empenha muito com o material, tatame e tudo mais. Aí os convites, aquelas coisas todas a gente faz. Hoje, esse ano eu consegui trazer para cá equipes todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, mas eu consegui também trazer Sul de Minas, Rio de Janeiro, a equipe da Academia Militar das Agulhas Negras, através do meu convite, vieram, né? Entendeu? A Escola Especializada de Aeronáutica também, e as equipes de Minas Gerais, né? Tem umas 3 equipes de Minas Gerais. Olha só. Então foi aproximadamente quantos atletas? Olha, aproximadamente 600 e poucos atletas, né? E o local, né, que foi no centro esportivo, lá o Complexo Esportivo Parque do Sol, ficou super lotado, né? Eu confesso que eu não sei dizer quantas pessoas cabem lá no geral, mas ficou super lotado. Tinha bastante gente, pelo que a gente soube. Entendeu? Então eu acho que também a parte de eventos aqui no Guaratinguetá tem condições de fazer eventos para tudo, né? Não só para o judô. Eu acho que a gente, voltando à questão do trabalho, da conduta do vereador, né? A gente pode tentar ajudar dentro daquela atribuição, né, que compete ali, a gente tentar também apoiar questões de todas as modalidades, né? Entrelaçar tudo isso. As modalidades, buscar apoio, né? E mostrar mais aqui as condições que a gente tem de formarmos atletas
olímpicos aí, ou de padrão mundial, né? Porque a gente fala, ele está falando em competição. Não, é que a competição faz parte. Exato. E você atrai as pessoas. Você atrai mais pessoas. Sim. Entendeu? Através de tudo isso. Porque a pessoa vai querer saber, nossa, como que conseguiu conduzir a tudo isso. Não, tem um professor do lado ali, tem um treinador, Exato. tem a condição dele de treinamento, a parte de orientação física, saúde e tudo mais. Então, eu acho que Desperta tudo o é um conjunto. interesse. Tudo é um conjunto de coisas, é um conjunto de situações que eu acho que essa minha missão, né? Minha missão como arquiteto, minha missão como professor de judô, como apoiador de todas as modalidades, e como, se for a minha missão também, como vereador, né? Então, essa pré-candidatura, né, estamos conduzindo aí de acordo com o que manda a lei, né? E vamos caminhando, né? E se for, se Deus quiser, né, a gente sempre fala isso, eu sou cristão, né? Os princípios cristãos eu não deixo por nada, né? Eu brigo por isso, porque é o que conduz a minha vida. Valores morais, né? E conservar aquilo que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, né? Aquela felicidade de olhar para o rostinho da minha mãe dentro dos olhos dela, né? De dar um beijinho na testa dela e pedir bênção, de olhar para minha filha dentro do olho dela sem medo, meu neto de 12 anos, que também é meu judoquinha, a minha neta, meu neto Davi Victor, minha filha Jennifer Matos, meu neto Davi Victor, e a minha netinha Sara Luísa, que está a caminho já passou de 1 ano e meio, né? Sim, sim. Então, esses valores, para mim, é fundamental eu ter esse sentimento de paz, olhando para eles. Isso é Eu muito bonito. conservando aqui esses valores Família, de, né? de família, eu acho que família é tudo, né? Família é a base do sucesso, base da sociedade, e a gente tem que proteger, Sim. tem que defender. A vida vai ser sempre uma luta, né? Nós aqui das artes marciais, Sim. todo mundo fala luta, né? É uma arte marcial que a luta faz parte. E a vida é uma luta no seu dia a dia. Agora, os valores de você lutar com honestidade, né, com igualdade, dar direitos às pessoas, não querer tudo para você, né? Eu falei do Serioku Zenyo, do judô, né? Sim. Aí depois, quando eu falei do judô superior, eu não citei uma frase que eu vou citar agora, que é o Jita Kyoei, benefício mútuo. Então, são a filosofia de judô, esses valores. Então, sempre tem que ser feito para beneficiar todo mundo. É a função social da modalidade. Sim, né? os valores que a gente segue, que o judoca segue, é isso. Valorizar todo mundo. Todos têm que ter direito. Não, independente de classe social, situação financeira, escolhas, independente, o ser humano ali é tudo igual. A gente precisa abraçar e dar o direito a todo mundo, né? Beneficiar todo mundo. Tudo que a gente faz no caminho da gente, a gente sempre tem que ter alguém. Só para a gente eu não consigo, na realidade, eu não consigo fazer nada só para mim. Eu acho que todo judô é assim, né? Ou quem passou pelo judô. Tem até uma atleta nova aqui que treinou quando era criança, né? E agora voltou a treinar. Aí eu vou voltar na faixa branca. Não, vai usar na sua própria faixa. Você, mesma faixa. A gente não regride, né? Exato. E você ia estar com uma condição fora do comum. Esse já voltou a ser judoca. Os valores Uma vez judoca, adquiridos, sempre judoca. E aquela paciência de ouvir, de saber, de lembrar ali. Isso tem uma coisa que eu sou muito grato, quando você ouve um pai falar assim, o sensei falou, ou o professor Rugival falou isso, falou aquilo, ou até uma criança assim, o sensei falou que isso não pode, né? O sensei falou. Aí um pai fala assim, olha,
Se você ficar fazendo arte dentro de casa, eu vou contar para o sensei. A criança fala, aí depois vem, abaixa a cabeça, abraça, entendeu? Fala assim, olha, que o papai e a mamãe não se brigam. E acontece muito isso, o pai pedir, né? O sensei conversa, ele está muito rebelde. Aí eu vou lá, converso, aí eu falei, não, vai lá, dá um abraço no pai que eu quero ver. Ou converse com ele depois, eu quero ver, conta para mim o que aconteceu. E faz. É obediência? Não, gente, eu acho que é a espiritualidade do judô, a filosofia do judô. Não só do judô, a gente fala judô porque eu sou professor de judô. Agora, eu falo do esporte, porque repetindo aqui, né? Eu procuro conhecer todos, embora às vezes a gente não consegue chegar em todo mundo, mas eu procuro mais conhecer todas as modalidades, ver o trabalho do professor, ver a dedicação, principalmente o professor quando eu vejo que ele está bravo. Pô, você vê quando o professor está bravo, ele na Bíblia está escrito, o ouro e a prata é forjado no fogo, e o homem na humilhação. Mas essa humilhação que fala a Bíblia não é humilhação, é humilhação de humilde, de ser humilde, de humildade, né? Entendeu? Então, tem que ser forjado, às vezes tem que ser forjado mesmo ali, porque não cai do céu. Esse dia eu vi um vídeo no YouTube, o rapaz falando, não adianta, você não ganha no grito, você vai ganhar treinando. É treinando que você vai ganhar, isso é lindo, cara, falar isso. Porque a gente tem que mostrar isso para a criançada, em tudo. Você quer tirar nota 10, você tem que estudar, senão você não vai tirar. Você tem que sempre buscar a nota 10. Se você tirar, aí eu faço, às vezes, eu aprendi com um amigo, fazer uma autoavaliação, né? Faz uma autoavaliação em que você está bom, que você está ótimo, que você não está. Então, o que você está ruim, você tem que se dedicar mais. Né? O que você está bom, você tem que continuar se dedicando. Aí a pessoa fala, no que eu estou ótimo, você tem que fazer manutenção. Senão você perde. Senão você perde. Então, tudo isso é filosofia do esporte. Isso não é do judô, não é do Krav Maga, não é do jiu-jitsu, não é do basquete, do vôlei, não, é de todo mundo. Todo esporte ensina isso. Todo esporte tem um professor que noite e dia ele sonha com aquilo, ele pensa, e o realizar de um professor esportivo é ver um atleta campeão. E às vezes o atleta campeão lá, ninguém olha para o professor, né? Exato. Mas esse profissional, todos os professores, gente, eu até peco eu falar só no professor esportivo, porque todo professor, no início a gente falou, né? Porque no professor que ensina todas as outras profissões. Todo professor, ele prepara a matéria fora de aula, ele prepara a matéria na casa dele, às vezes em vários lugares. Ele estuda, né, para poder... se aperfeiçoa naquilo. O professor não fica só naquilo, não, ele tem que se aperfeiçoar no dia a dia. Professor de matemática, português, de história, todos, né? Entendeu? E o professor esportivo, o pessoal vai, não, fica lá só fisicamente. Não, ele tem que estudar muito, ele tem que fazer pós-graduação, especialização, uma série de coisas, para ele poder ter condições, e o mundo progride, cada dia é uma coisa. Então ele tem que se atualizar. Ele não vê as coisas de forma contemporânea, ele fica para trás, então ele tem que Tá se atualizando. E aí a revelação dos atletas, né? E eu acho que Guaratinguetá tem muito a crescer ainda. Guaratinguetá já foi a maior cidade do Vale do Paraíba. Guaratinguetá já foi maior que São José, já foi maior que Taubaté. Hoje não é mais, mas ela tem condições de ensino. Tem condições de voltar, acredite, crescer. Já está crescendo. Já está crescendo, já vem crescendo por esses anos, né? Eu acho que esse desenvolvimento tem que continuar. E a gente tem que se unir, né, gente? Se unir para uma Guaratinguetá melhor, colocar sempre Deus junto, Jesus Cristo, através de Jesus, né?
sempre, independente de religião, né? Tem que se unir. Porque a religião da Bíblia é o amor, né? Exato. Amor, amar o próximo com a si mesmo. Então, mas se ame também, né? Sim. Porque você tem que estar em condições. Se você não tiver em condições, o professor tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer tudo, porque senão ele não tem condições de ensinar. Exato. É tudo que você ensina, sabe fazer, né? Então, mas é isso aí. Né? Excelente. Se a gente falando, ele vai longe, né? Ah, excelente. Vai Mas fluindo, é muito bom. Sim, sim. Mas é muito bom falar sobre esporte, é muito bom falar sobre educação. Nós temos professores, diretores, coordenadores, eu conheço inúmeros, que eu procuro nem citar o nome aqui, porque são muitos. Se eu puder citar o nome de cada um, fazer uma lista aqui, mas como não dá, não tem tempo hábil para isso, mas falo no geral. Professor esportivo, vocês são os melhores. Professor de escola, vocês são fundamentais. Eu conheço o trabalho. Sim. Eu falo com propriedade, porque eu estou junto, eu estou dentro do esporte, vendo o trabalho do professor esportivo. Eu conheço a educação, já trabalhei com projetos dentro de escola, eu conheço o trabalho do professor dentro da escola, o trabalho incansável que tem de conduzir tudo aquilo ali, o diretor, o coordenador, quebrando cabeça ali, mas o seu trabalho está ali, ó. Ninguém te cobra. Isso é importante. Eu acho que a gente frisar esse detalhe, né? Das pessoas que. E é fácil de você conhecer quem realmente trabalha para o bem. É notório. É notório, é fácil. Você vê, você não faz. Eu falo hoje, por exemplo, se a pessoa pergunta, mas você está na política, mas o que você fala? Como escolher um político? Gente, não é difícil. Pesquisa a vida do político, pesquisa a vida pregressa dele, pesquisa aonde ele costuma ir, Sim. os lugares que ele frequenta, Pronto. as pessoas que ele conversa, a sociedade que ele procura, que ele gosta de conviver. Pesquisa isso, pesquisa a palavra dele, se ele fala, ele cumpre, entendeu? Isso é notório. Não é difícil você, aquele político que te promete um monte de coisa, vai saber que ele não vai fazer. Não vai fazer, porque o político, como é que você vai saber que você vai conseguir fazer ou não? A única que você pode prometer, uma que eu prometo, sempre prometi, foi trabalhar. Eu preciso trabalhar. Uma que eu preciso trabalhar, isso faz parte do meu ser, né? Se eu não estiver trabalhando, para mim tem algo errado. Eu preciso entender aquilo, eu preciso conhecer o problema a fundo. Eu preciso analisar o problema de forma ampla. Sim. Tudo que me falam, às vezes eu demoro para responder, eu tenho que analisar isso de forma ampla. Hoje em dia a gente tem muito imediatismo. É tudo imediato. Não. Porque é imediato, você responde, você é conduzido pela vontade dos outros, a pessoa fala, você repete, não. Falou, não, peraí, vamos entender. Deixa eu ver o que aqui realmente ver o parâmetro, né, dos dois lados, né? Você é advogado, você sabe explicar melhor do que eu isso, tem que enxergar os dois parâmetros, senão, peraí, é fácil você simplesmente condenar, não. Vamos entender o que aconteceu primeiro. Enxerga de forma ampla tudo, analisa a questão. Com muita propriedade. Exato. Uma que, se a gente for ver pela inscrição de Deus, pela Bíblia, vamos dizer assim, mais fácil de conduzir, você não pode nem julgar. Não pode nem julgar. Então, eu já falo, você já julga, já condena, não. Eu sou muitos valores cristãos. Então, eu penso nisso todo dia. Às vezes a gente se esforça, porque os outros pensamentos diários vêm. Todo mundo como é que fala? Todo mundo é ali perturbado, né? Todo mundo. Então, aí a gente tem que parar um pouquinho. Não, isso não é por aí. Tem que ter o discernimento. Não é assim. Se eu sentir eu não falo, eu não respondo nada no momento da ira. Exato. Você é professor de judô, você é calminho. Não sou calminho. Eu me conduzo no autocontrole. Eu sou um ser humano normal, de sangue. Entendeu?
tem sangue nos olhos também, que a pessoa fala, não tem, entendeu? Então eu tenho que me conduzir, eu tenho que me controlar. Inteligência emocional. Muito obrigado, isso mesmo. A gente tem tudo na vida comparado a alguma coisa. Você fala, quem conduz tem que ter alguém para conduzir. Exato. Não vai descontrole. Tem as filosofias das artes marciais, né? Não faça nada em tribulação. A filosofia da bacia de água, né? Sim. Bate na bacia, a água tribulando, você não enxerga nada. Espera ela parar. Aí quando a água para, ela vira um espelho. Você consegue enxergar até seu próprio rosto, né? Então nunca haja dentro de uma tempestade. Esteja forte para ultrapassar. Sim. Mas quando você ultrapassa uma tempestade, você ultrapassa calado. Quem que ultrapassa a tempestade gritando aos ventos? Você vai gastar energia. Exato. Entendeu? E quando a gente fala de Seryugu Zenryu, a gente vai falando, vai lembrando, né? Seryugu Zenryu é você utilizar energia sem gastar demais, né? Exato. Então, você conduz as suas coisas, seus pensamentos, até mesmo sua luta, sem gasto desnecessário de energia. Sim. Sim. E você só consegue isso com um longo treinamento. Então, as pessoas, às vezes, a pessoa fala, aquela pessoa ela era explosiva. Hoje ela não é mais. Porque ela se conduziu no caminho reto. Um trabalho diário, né? Ela se conduziu no caminho reto. Exato. Ela se preocupou com aquilo que é necessário. E a gente sabe, né? Que o caminho do bem ele não é fácil. É espinhoso, mas limpa, né? Sim. Limpa. Se você parar, faz nada. Se você parar no meio do caminho, também não. Quem é cristão sabe como é que é. Só imaginar o sofrimento de Jesus Cristo, né? Sim. Que o nosso não é nada. É verdade. Não é nada. Então eu acho que eu estou no caminho certo. Sem As dúvida. coisas vão vindo pela paz de Deus, consigo passar os obstáculos, consigo ter força para conter os problemas e caminhando aí. Perfeito. Sim. Estar aqui com vocês também para mim é uma honra. Eu acho que estar com pessoas que querem o bem do outro, que querem publicar para que todos vejam que é possível Sim. se unir. Esse amor cristão é verdadeiro e possível. Mostrar à população que nós temos pessoas bem interessadas, né? A forma correta de escolher, vai lá, pesquisa, procura. Trabalhamos pelas pessoas Sim. de bem. Sim. Ininterruptamente. Muito obrigado. Sensei, muito obrigado, viu? Queria mais uma vez agradecê-lo pela presença. Foi uma honra recebê-lo. Deus Muito abençoe. obrigado. Igualmente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. A outra, põe a mão, outra. Rapaz, Aí. Muito obrigado. Estamos juntos sempre. Sempre. Eu costumo dizer, vamos juntos. Vamos, Juntos nessa caminhada do bem. com certeza. Muito obrigado, viu? Fraterno abraço para vocês sempre. Igualmente. Obrigada. Amém. Perfeito. Amém. Pessoal, muito obrigado, né? Sigam aí o canal no YouTube, né? Interaja com a gente vai postar alguns cortes também no nosso Instagram, mandar para o Sensei e vai ser um sucesso. Foi um sucesso. Muito obrigado, abraço, tamo junto.